Você entregaria seu próprio filho, se Deus pedisse? Por volta de 2000 anos antes de Cristo, um homem ouviu uma ordem que mudaria para sempre a história da fé. Tabletes encontrados em Mari e Ebla revelam práticas religiosas antigas que lançam nova luz sobre... Abraão havia esperado décadas por Isaque. A promessa feita por Deus finalmente se cumprira, e a alegria enchia a tenda onde risos infantis ecoavam. Mas então veio o chamado mais incompreensível de todos. Caminha até a terra de Moriá, disse a voz. Ali oferece teu filho em holocausto. O ar pareceu congelar. Nenhuma outra palavra foi dita, nenhuma explicação. Apenas obediência. A manhã seguinte nasceu com névoa sobre as colinas. Abraão acordou cedo. Selou o jumento e chamou 2 servos, com ele Isaque, levando apenas lenha, fogo e a fé que sustentava os patriarcas. Durante 3 dias, o caminho serpenteou por desertos pedregosos e vales silenciosos. Cada passo era uma oração muda. Cada noite, um clamor sem palavras sob o brilho das estrelas. No 3º dia, avistaram Moriá, um monte isolado, envolto por árvores retorcidas e vento constante. Ficai aqui, disse Abraão aos servos. Eu e o rapaz subiremos para adorar. Isaque, com olhos de pureza, quebrou o silêncio. Meu pai, temos o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? O coração de Abraão apertou, mas sua resposta foi semente de fé. Deus proverá para si o cordeiro, disse, sem desviar os olhos do cume. Subiram em silêncio. O aroma de alecrim e o som de pedras soltas sob os pés os acompanhavam. No alto, Abraão construiu o altar com as próprias mãos. Pedra sobre pedra, como fazia nos tempos de Ur. Colocou a lenha alinhada cuidadosamente e chamou seu filho. Isaque obedeceu sem resistência. A confiança entre pai e filho era inexplicável. O céu estava limpo, o vento suave, mas dentro de Abraão o conflito rugia. Ergueu a faca, as mãos trêmulas. O instante se estendeu como a eternidade. Então, uma voz vinda do céu rompeu o silêncio. Abraão! Abraão! Estou aqui, respondeu com um alívio que escorria pelos olhos. Não estendas tua mão sobre o rapaz, disse o anjo do Senhor. Agora sei que temes a Deus. Ao olhar ao redor, Abraão viu um carneiro preso pelos chifres em um arbusto. Com reverência, o ofereceu em lugar do filho. Ali, naquele monte, a fé foi selada. Chamou aquele lugar de Igabruá-Jirê, que significa o Senhor proverá. E até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Um eco que atravessa gerações. Isaque desceu com o pai. Nenhuma palavra precisava ser dita. Os olhos de ambos brilhavam com o tipo de entendimento que nasce apenas no encontro com o divino. O Monte Moriá, séculos depois, se tornaria o local onde Salomão construiria o templo. Um lugar de adoração e memória, marcado pela obediência de um homem. Na cultura semita, sacrifícios eram comuns. Mas essa história inverte o ciclo. Deus não quer sangue humano, mas um coração obediente. Uma fé que confia mesmo sem compreender. Flávio Josefo, o historiador judeu, descreve Abraão como um homem justo, cuja confiança em Deus superava o amor próprio. Sua narrativa ressalta a fé inabalável do patriarca. Os rolos do Mar Morto também preservam trechos que aludem a esse momento, conectando Abraão à linhagem espiritual do povo que viria a ser chamado de Israel. A geografia de Moriá hoje é tema de escavações e debates. Algumas teorias apontam para a região onde hoje se encontra Jerusalém, o coração espiritual de 3 religiões. Abraão, homem do deserto, deixou um legado que transcende milênios. Não pelas posses, mas pela disposição de ouvir e obedecer à voz de Deus, mesmo quando tudo parecia sem sentido. Essa narrativa convida o leitor a considerar: o que você faria diante de uma ordem divina que desafia toda a lógica?
Confiaria no invisível ou se agarraria ao que vê? O silêncio entre os versículos fala alto. Não há registro de Abraão questionando, apenas caminhando. Essa é a essência da fé bíblica. Passos dados antes da resposta. Os estudiosos apontam que Abraão não esperava perder Isaque, mas cria que, se necessário, Deus o traria de volta. A Epístola aos Hebreus confirma isso. Ele creu que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo. Essa convicção moldou a identidade de Israel. Isaque, o herdeiro, se tornou símbolo de promessa cumprida, um lembrete vivo de que Deus é fiel. Séculos depois, outro filho carregaria madeira sobre os ombros, subindo um monte, confiando plenamente no pai. A história de Abraão ecoa até a cruz. Mas enquanto Isaque foi poupado, Jesus foi entregue. Ali, o cordeiro provido era o próprio Filho de Deus. Uma nova aliança começava a se formar. Abraão não sabia, mas seu gesto profético apontava para algo muito maior. O início de uma história de salvação que alcançaria todas as nações da terra. Ao ler esse relato, somos levados a refletir sobre nossas próprias entregas. O que temos segurado com força quando Deus nos pede para confiar? A fé não é a ausência de dúvida, mas a decisão de obedecer mesmo sem todas as respostas. É caminhar rumo a Moriá, confiando que Deus proverá. As descobertas arqueológicas ajudam a ancorar essa história em tempo e espaço, mas a fé a torna viva. Um convite para todos os que desejam seguir os passos de Abraão. A caminhada do patriarca foi longa, mas cada passo era um altar invisível, onde a confiança era depositada. Um exemplo de fidelidade sem reservas. E se hoje o Monte Moriá ainda fala, é porque sua mensagem não foi esquecida. O Senhor proverá continua sendo um nome que consola e fortalece. Essa história nos ensina que a fé verdadeira é prática, não teórica. É sacrificial, não conveniente e, acima de tudo, é relacional. O Deus que prova é o mesmo que sustenta. Ele nunca pede algo sem também oferecer provisão. Abraão entendeu isso naquele dia. Não foi apenas Isaque quem desceu do monte transformado. Abraão também. O coração daquele homem foi moldado pela obediência e pelo amor divino. Hoje, muitas vezes, buscamos explicações, mas a fé começa onde termina o entendimento, e o altar se constrói primeiro no coração. O som da voz de Deus, suave e firme, continua ecoando. Caminha comigo. E como Abraão, somos convidados a responder, eis-me aqui. Cada decisão de fé que tomamos reflete esse momento no monte. Entregamos não apenas o que temos, mas o que somos, confiando que Ele cuidará do restante. Que nossa vida se torne um altar. Que cada ato de confiança seja uma pedra nesse memorial que chamamos de fé, pois Deus ainda provê. Isaque representa os nossos sonhos, nossos vínculos mais profundos. E ao confiá-los a Deus, descobrimos que Ele não deseja tirar, mas multiplicar. Na cultura hebraica, o primogênito simbolizava o futuro da linhagem. Ao colocar Isaque no altar, Abraão estava oferecendo seu amanhã. E Deus honrou essa entrega, reafirmou a promessa: multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu. Um pacto eterno foi selado ali. A história termina com retorno. O pai e o filho descem juntos. Mas nada é como antes. Ambos carregam a marca de um encontro com o sagrado. Essa jornada nos ensina que fé é ouvir, seguir e confiar. Mesmo quando o monte ainda está distante e a resposta não chegou. A travessia do deserto até Moriá é também uma metáfora de nossas próprias caminhadas. Às vezes áridas, outras cheias de esperança. Mas ao final, o que permanece é a certeza de que no alto do monte, Deus já preparou aquilo de que precisamos. Seja qual for seu Moriá hoje, lembre-se, há um cordeiro reservado para o momento certo.
Deus não falha em suas promessas. E se você gostou deste conteúdo e quer continuar aprendendo com histórias profundas como esta, não se esqueça de curtir, compartilhar e ativar o sininho.